Hoje é dia 18 de março de 2016 e hoje tem manifestação pró-Dilma. Aliás, pró-governabilidade, pró-democracia no Brasil. Já que a principal luta hoje é para derrubada ou não do governo Dilma e o que se caracterizaria aí como um golpe contra a democracia, já que isso não está estabelecido, digamos assim, por lei, sair dessa forma, sem provas e sem argumentos reais, enquanto que outros corruptos continuam soltos. Aliás, muitos desses corruptos até lideram atos contra a corrupção, o que é meio insensato. Mas nós vamos fazer aqui uma análise sobre o comportamento da mídia, sobre essa manifestação, não somente da mídia, também do governo, principalmente o governo de São Paulo, sobre essa manifestação que vai ter hoje. A primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, que não há quase nada de divulgação do evento. Não há uma coisa assim, pelo menos não foi encontrado aqui, pesquisando rapidamente pelo Google, não foi encontrado um site, alguma coisa que convoque as pessoas. Não existe alguma coisa mais ou menos organizada. Eu imagino que quem quer ir para essas manifestações não vai saber direito aonde ela vai acontecer, que hora, quem, não dá para saber nada. Então, a gente tem a opção aqui de ir pelo Google Notícias e a gente vê aqui Brasil. Esperaria-se que alguma notícia aqui, né, relativa ao Brasil do dia de hoje, lembrando que o Google Notícias é uma coisa que atualiza, ele pega as principais notícias dos jornais daquele idioma, daquele país, né? E daí, claro, que vai aparecer sempre em primeiro lugar Globo, R7, Folha de São Paulo, esses jornais, essas fontes que são são conhecidos como sendo aí da direita. E aí fica difícil você ver notícias sobre o manifesto de hoje, né, a favor da democracia, no caso. Lula divulga carta aberta, tá falando da carta aberta, a revista Veja está aqui incendiando, como normalmente faz, Lula se diz violentado, PF de Grampos indicam Lula como dono do sítio, Delcídio será cassado por unanimidade, PT de São Paulo, ou seja, cadê aqui notícias relativas à manifestação de hoje? Diferente do que aconteceu na manifestação do domingo passado contra o governo Dilma, houve bastante notícias. E por que não aparece? Porque os principais jornais não estão falando sobre isso. E é preciso entender um pouco de marketing. Se os principais jornais bombardearam a internet com notícias que não tem nada a ver com manifestação, então dificilmente isso vai aparecer aqui. Então a opção que a gente tem é digitar manifestação, digamos, vamos colocar Dilma, só para ver o que acontece. Você vai ver que a maior parte das notícias aqui também é de manifestações contra Dilma e contra Lula. Você tem a impressão que todo o país só protesta contra, né? E agora ainda temos muito cedo ainda, não dá, claro, não tem organização nenhuma, mas a maior parte das notícias aqui falam que contra, como se todo o Brasil estivesse contra. A gente só vai poder constatar isso hoje no final do dia. Então aqui, ó, manifestação contra Dilma, contra o governo, impeachment de Dilma, casal pró-Dilma é agredido em manifestação, sexta tem manifestação pró-Dilma na Avenida Paulista. A única aqui, ó, e Folha de São Paulo. Vamos clicar em cima para ver? Você vai ver o seguinte, sexta tem manifestação pró-Dilma na Avenida e show justamente de quem? Do Fábio Júnior, para tentar tirar o foco. Lógico, uma estratégia, eles fazem de tudo aí para tirar o foco. E aí o que acontece? Vamos ver onde é que esse show aqui do Fábio Júnior vai ser realizado. Se for na Avenida Paulista, a gente já consegue entender por quê, né? Fábio Júnior aparece nas duas praças, tudo que importa ser feliz, no Citibank Hall, na sexta e no sábado. Avenidas das Nações Unidas, que se eu não me engano também fica lá perto, não sei. Bom, de qualquer forma, nós vamos falar aqui também sobre esse acampamento. Você vê que a mídia está tomada de notícias contra o governo. Parece que o governo não entendeu ainda como funciona marketing digital, que não tem quase nada aqui, ó, juiz suspendeu nomeação de Lula, não tem. Apesar deles publicarem, mas essa publicação não chega na frente no Google. Vamos aqui na segunda página, o grupo faz manifestação contra Dilma, manifestação contra o impeachment, valor econômico. Vamos ver aqui, tem uma pró-Dilma, aqui começa no final. Bom, pró-Dilma,
Liberdade de manifestação deve ser respeitada, contra Lula, movimentos anti-Lula, enfim, a maior parte é contra. Aí, um agravante que tem aqui é o seguinte: os manifestantes contra o governo permanecem acampados na Avenida Paulista, onde justamente deve acontecer as manifestações pró-Dilma, pró-democracia. O que significa que pode haver tensão muito grande aí, quem sabe brigas e Deus o livre que não aconteça também mortes, as pessoas se agredindo. Manifestação contra impeachment na Paulista deve ter presença de Lula. Bom, o clima é de guerra, como vocês estão vendo. Manifestação pró-Dilma contará com esquema especial de segurança. Onde é isso? Tribuna do Norte, na cidade de Natal. E aqui vocês vão ver uma notícia que é triste, essa aqui do jornal Floripa. Alckmin permitirá protesto contra Dilma durante ato do PT nesta sexta-feira. Aqui eu vou ler mais um pouco. Alckmin permitirá protesto nesta sexta-feira. As propagandas, líderes sindicatos se reuniram para cobrar que seja adotada a mesma postura que nos protestos contra o governo. Geraldo Alckmin, nos bastidores, integrantes do governo admitem haver 2 pesos e 2 medidas em relação aos atos. Com a expectativa de que o ato em defesa da presidente Dilma reúna cerca de 150 mil pessoas na sexta-feira na Avenida Paulista, o governo Geraldo Alckmin dá tratamento diferenciado à manifestação que terá a presença do ex-presidente Lula em comparação com o protesto do domingo. Na véspera do ato organizado pelo PT, os movimentos sociais ligados ao partido, manifestantes a favor do impeachment da presidente, permaneciam acampados na via sem que fossem reprimidos pela polícia militar, ao contrário do que acontece em protestos com críticas à gestão Alckmin. A gente sabe que a polícia de São Paulo, o Alckmin, manda descer o cacete aí nos manifestantes. E agora, interessante, ele permite que os manifestantes contra o governo permaneçam acampados na mesma rua onde vai acontecer a manifestação a favor da democracia. Então, o que o Alckmin está querendo fazer? Tacar mais fogo no processo. Isso fica bastante claro quando a gente vê essa notícia. Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin recebeu no Palácio dos Bandeirantes representantes dos movimentos contrários à presidência e foi a público garantir que não haveria protestos com pauta oposta no mesmo local. É para analisar, né? É para pensar. Alckmin afirmou ainda que os policiais estavam incumbidos de evitar que manifestantes pró-Dilma e Lula se aproximassem da Paulista. Por isso, foram instalados ao longo da avenida 12 bases móveis da PM e veículos blindados ficaram à disposição caso a tropa de choque precisasse agir. Tudo que nós queremos é que o governo do Estado, que é quem comanda as forças de segurança, haja neste momento da mesma forma que agiu no domingo passado, afirmou Emílio de Souza Freitas. Freitas afirmou que o ato dessa sexta acontecerá mesmo que os manifestantes pró-impeachment permaneçam na Paulista. Então, o que nós temos aqui é formação de guerra, o governador apoiando esse tipo de manifestação, né? E também o lado de quem está a favor da democracia não está sabendo reagir muito bem à questão da mídia. É preciso ter equilíbrio de forças. Quando a gente tem forças que se sobrepõem a outras, que tentam impor, aí a gente não está mais falando de democracia. Isso aqui já está caminhando um sistema ditatorial, uma coisa meio que fascista, essa coisa assim. É preciso respeitar o processo democrático. Quem luta contra a corrupção precisa entender que impeachment não significa exatamente o combate à corrupção, já que a Dilma sendo tirada do governo, o Brasil vai ser entregue aí nas mãos do Eduardo Cunha, né, do Michel Temer, que também é apadrinhado do Eduardo Cunha, portanto do Eduardo Cunha, e daí estamos entregando o país nas mãos dos maiores corruptos aí do Brasil. Bom, para refletir, vamos esperar o que acontece hoje durante o movimento, durante as manifestações aí a favor do governo.